Nos últimos anos, temos ouvido falar de inúmeras tecnologias e tendências que prometem transformar o RH. E a dúvida que sempre fica, cada vez que sai uma nova especulação, é a mesma: quais delas de fato vieram para ficar? E como que elas impactam de fato a área de RH ao longo do tempo? No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, chegou a hora da gente aprofundar essa conversa nesse momento tão oportuno aí, 6 meses depois da popularização do chat GPT, né? E o nosso convidado mais que especial para isso é o Viti, veterano aqui no programa, inclusive tem um episódio espetacular com ele. Quem quiser assistir também ao episódio número 6 do programa. O Vit é diretor de gente e sustentabilidade do iFood e um grande entusiasta de tecnologia e inovação no RH. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar o papo aqui. Vit, seja muitíssimo bem-vindo aqui, meu caro. Um prazer enorme te receber de novo. Rodrigo, um prazer enorme, depois de quase 3 anos, né? Quase 3 anos, um pouco mais de 3 anos. Ou estamos quase na mesma época. Muito bom estar aqui e compartilhar um pouco mais hoje. É que o papo acho que foi tão bom, cara, que ele rendeu reflexão por 3 anos, entendeu? Aí agora, depois de pensar Pô, muito naquela conversa, a gente volta para refrescar aqui o assunto, né? mas pro próximo aí não precisa esperar 3 anos, não. Todo ano vem alguma novidade aí. Eu tenho impressão, Viti, que essa conversa aqui vai deixar um monte de ponta solta, no bom sentido, para a gente amarrar depois com outros episódios, viu? Então, não vou, Legal. nem começamos a conversa, eu já vou te convidar para voltar aqui para a gente Uma super prazer, Rodrigo. Maravilha, meu caro. Antes da gente entrar no assunto, eu tenho um convite super especial para fazer para a nossa audiência aqui. Como alguns de vocês já sabem, no dia 15 de junho aconteceu a edição 2023 do Recrutamento de Alta Performance, né? O evento anual da The Force Sales Company, que ajuda profissionais de talent acquisition e também pessoas que dependem muito da qualidade do recrutamento para formar times, né? A melhorar ainda mais a efetividade dos recrutamentos. E para quem perdeu essa edição, nesse ano em especial, a gente vai disponibilizar o conteúdo no formato gravado. Então, se você não viu e quer se atualizar sobre os cases, tendências e boas práticas de recrutamento que a gente destacou esse ano, clica no link na descrição para receber o acesso ao conteúdo. Agora sim, Viti, entrando no que interessa aqui, meu caro, como você e o iFood já participaram aqui antes, eu vou pular a parte da apresentação e já vou entrar no tema aqui, tá? Então, Vamos lá. cria para nós um pano de fundo de como que você define o momento atual que o RH está vivendo, para a gente ter um ponto de partida, né? Legal. Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Assim, o chat GPT ele está mudando muita coisa, né? Quando você para pensar essa tecnologia, essa capacidade desses LLM, né, o Large Language Models que existem, pô, eles estão aqui, eles estão revolucionando muita coisa. Eu sou assinante do chat GPT já do OpenAI, e eu consigo entender a utilização dele no dia a dia. E a tecnologia, para quem não era muito entusiasta lá no passado de usar a tecnologia no RH, agora não tem escapatória. Assim, é uma questão de sobrevivência na profissão. Né? Então, acho que tem uma mudança. A gente está exatamente no início de uma grande mudança que vai mudar a forma como a gente acaba gerindo as pessoas. Então, para mim, ele virou o tópico talvez número 1 ou, sei lá, número 2 do RH na mesa agora. Faz sentido, quer dizer, a gente está no limiar dessas tendências, como tá uma, né, dentre elas o ChatGPT, dá uma grande reviravolta aí no RH. Não sei se eu usei a palavra certa, né? Eu acho que ele vai, né? Porque assim, contando uma curiosidade rápida minha, assim, você sabe, né? Eu sou um grande entusiasta de tecnologia no RH, né? Pô, no iFood a gente já tem vários sistemas, tem bot que atende as pessoas, a gente usa algoritmo, etc. Mas o pano de fundo da minha paixão pela tecnologia no RH, na verdade, é uma grande insegurança que eu tenho, né? Eu tenho síndrome do impostor.
acho que muita gente conhece, né? Síndrome do impostor, sempre ficar com aquela insegurança, será que estou fazendo a coisa correta ou não? E na minha vida inteira, assim, várias decisões que eu tomei, inclusive você tá em Curitiba, né? Eu lembro quando meu primeiro apartamento na minha vida eu comprei em Curitiba. Eu visitei 30 apartamentos, eu ficava indeciso, não sei o quê. Aí um belo dia minha esposa me ligou e falou, cara, comprei o apartamento. Eu falei, putz, eu fiquei um pouco espantado. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Mas foi bom, porque no final das contas eu não consegui tomar aquela decisão. E ela foi lá e tomou, e para mim tirou um peso. Para mim, muitas vezes é difícil. Hoje eu já, muito tempo depois lidando com isso daí, eu já acabei aprendendo. Mas a origem da minha paixão por inovação vem por conta da minha síndrome do impostor. E por quê? Porque eu gosto de usar algoritmos para me ajudar a tomar decisão. Aquela minha insegurança, ela some quando eu tenho fatos, números que me mostram, falam, nossa, essa é a melhor decisão. Então foi aí lá atrás, começou muito lá em 2014, quando eu olhei, na hora que a gente, acho que toda empresa tem aquele chamado ciclo de mérito, que é aquele momento do ano que você pega, começa a olhar as pessoas, tem um orçamento reservado, você faz os reajustes salariais. Eu sempre ficava naquela dúvida, falando, nossa, mas por que essa pessoa merece mais que aquela? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Será que eu estou sendo justo? Se eu não estou? E aí eu criei um scorecard, que era, na verdade, um algoritmo para a tomada de decisão. E naquele momento que eu comecei a olhar os números, eu descobri que a empresa que eu trabalhava tinha um gap de 30% de diferença entre salários com mesma performance de homens e mulheres. E a gente começou a trabalhar com algoritmo. E o legal foi que 3 anos depois, quando eu olhei para trás, esse gap de 30% caiu para 7%. Uma outra insegurança grande que muita gente tem, ainda mais no teu ramo, né, Rodrigo, que você falou, recrutamento. Você está lá, você entrevistou 30 pessoas. Como é que você vai definir aquela uma pessoa que é a melhor pessoa, que você fala, nossa, essa é a melhor pessoa? Então, o algoritmo ajuda a tomar decisão. E com o algoritmo você vem em tecnologia, porque a tecnologia ela só consegue automatizar alguma coisa que tem regras estabelecidas. Por isso que o algoritmo ele faz uma parte, ele é um passo fundamental para você usar a tecnologia na tomada de decisão. Então, assim, só contei um pouco do pano de fundo. O pano de fundo vem nessa cima de impostor, cara. E aí, essa é a minha paixão e curiosidade. E hoje eu tento colocar a tecnologia em tudo. Você sabe que eu me lembrei de um fato muito peculiar e interessantíssimo aqui para a nossa conversa, que depois eu vou explorar com você, Viti, que na nossa primeira entrevista, você trouxe um fato bem curioso, que é o fato do RH, do teu RH e no iFood, ter um time de programação, né? Isso, a gente que trabalha com serviço B2B, a gente interage com centenas de RH todos os anos, e eu acho que foi o primeiro RH que eu vi essa estrutura. Então, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento da área, né? Mas antes Sim. disso, eu queria te pedir, Viti, para você falar assim, o que em termos de tecnologia, né, de uma forma mais ampla, que vão transformar o RH, quais que você acredita que de fato vão moldar a área nos próximos anos? Além da IA, né, que ilustrada pelo chat GPT que você já trouxe, que outras coisas que tem aí pela frente? Rodrigo, para responder essa pergunta, eu vou precisar dar uns 2 passos para trás, cara. Tá? Porque no final das contas, acho que tem uma grande. Uma das grandes dores que eu sinto no RH é uma falta de clareza sobre qual é o papel do RH nas empresas. Né? Acho que tem muita discussão em torno disso. Agora, pô, você tem empresas que não, tem um diretor, uma diretora aqui de felicidade. Pô, a empresa é responsável pela felicidade do colaborador, né? Ah, pô, não, é bem-estar. A empresa é responsável pelo bem-estar. A empresa é responsável por quê, né? Qual que é o papel, né? Porque se a empresa é responsável por uma coisa, o RH vai ter que fazer o seu papel, né? Ali. E no final das contas, uma coisa que eu gosto é de fazer um paralelo, assim, mas essa é a minha visão, não é a visão do iFood. Boa parte dessa da minha visão eu também coloco no iFood, mas a minha visão é o seguinte: quando você tem o financeiro, qual que é o papel do financeiro? O papel financeiro é muito mais fácil você pegar e colocar e falar, cara, é assim que funciona. O papel financeiro é prover informações suficientes para o negócio para tomar as melhores decisões em relação ao negócio. Esse é o papel fundamental do financeiro. Qual é o papel da RH? Se você fizer um paralelo com esse FP&A ou com o financeiro, o papel da RH é ajudar as lideranças a tomar ter as informações para tomar as melhores decisões em torno das pessoas. E por que é importante a gente discutir isso? Porque, no final das contas, quando você vai usar a tecnologia, em geral, ela automatiza e ajuda você a tomar melhores decisões. Mas você tem que ter um ponto de partida. O ChatGPT não vai resolver um problema
que esse problema é qual é o papel do RH. Eu acho que tem uma discussão ali por trás hoje de qual é o papel do RH. E na minha cabeça, assim, a minha última hipótese, pode ser que daqui a pouco ela mude, porque minha cabeça ela tem um pouco de tem uma fluidez aqui, eu estou fomentando isso. Acho que o papel do RH fundamental assim são dois. Primeiro, no indivíduo e segundo, no coletivo. No indivíduo é o quê? Pô, a gente precisa conseguir gerar flow nos nossos funcionários. O que é flow? Flow é aquele conceito já mais antigo, quando você está fazendo uma atividade que você não vê o tempo passar. Né? Esse é aquele momento de que você está em transe. E esse é o momento que as pesquisas mostram que você está em altíssima performance. Se eu conseguir gerar flow nas pessoas, no indivíduo, eu estou, dando alta performance para a empresa e dois, tendo uma baita numa realização profissional para aquela pessoa. Tem estudos também que falam que quando as pessoas estão em flow, o burnout é prevenido. Né? Então, assim, o flow todo mundo ganha. E no coletivo, a gente precisa organizar e fazer com que a empresa trabalhe com uma grande sincronia. Né? Ou seja, as pessoas tenham pessoa suficiente para cada desafio, aí entra o recrutamento, etc. As pessoas saibam qual é a direção correta, elas confiem uma nelas, a organização da empresa esteja extremamente bem estruturada. E aí, a hora que você tem clareza sobre a empresa, então qual é o papel da empresa? Ela precisa gerar valor para todos os stakeholders. Legal. Qual é o papel do RH? O papel do RH é garantir que as lideranças estão com as informações para tomar as melhores decisões. E aí, quando você abre esse problema em outras frentes, você consegue falar, legal, eu preciso de tecnologia, eu posso usar tecnologia aqui, ali, ali. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente tem usado agora dentro do iFood. Quando a gente fala em tecnologia para ajudar a liderança a ter melhores decisões, hoje eu tenho muita informação. Né? Eu faço pesquisas semanais, por exemplo, com todos os funcionários do iFood, né? Onde eu sei se a pessoa está bem, se não está, se confia, se tem orgulho, etc, etc. O que eu faço com aquela informação? Né? E o ChatGPT, por exemplo, a gente está fazendo alguns pilotos para que ele consiga ler toda essa informação e falar qual é a melhor recomendação que você dá para essa liderança para melhorar aquele fator. E o ChatGPT já consegue, está começando a conseguir entender esses fatores e direcionar um pouco. Um exemplo, quando você vai para recrutamento, quando você pode usar em recrutamento, imagina que você entrevista 100 pessoas. Você precisa de um sistema, você precisa de tecnologia para ajudar você a classificar quais são as melhores pessoas para aquela empresa. Não significa que são as melhores empresas, as pessoas. São as melhores pessoas para aquelas empresas. E você consegue também utilizar, por exemplo, inteligência artificial para fazer um pouco desse match. Uma das coisas que a gente usou agora recentemente, que a gente fez um piloto de inteligência artificial, uma vez por ano, na verdade no iFood 2 vezes por ano, a gente faz o que a gente chama de avaliação de performance. Né? Acho que é um processo bastante comum no RH. E na avaliação de performance, uma das coisas mais ricas que a gente tem, porque ela é muito focada no desenvolvimento, é que as pessoas escrevam feedback. Então eu vou lá, escrevo um feedback para o Rodrigo, falo, tem que fazer isso daqui, eu acho que isso daqui não foi legal, aquilo lá não foi legal. Aí para a Paula, para o fulano, para o ciclano, todo mundo vai lá e escreve uma série de recomendações para o Rodrigo. O ChatGPT hoje ele já consegue ler aquilo tudo e falar, de tudo que eu li, as 3 principais coisas para o Rodrigo são A, B e C. E o próximo passo que a gente quer ir é pegar, eu tenho um catálogo enorme de cursos disponíveis para essas pessoas, falar quais são os melhores cursos para essas pessoas que eu possa recomendar para ajudar o Rodrigo nos 3 principais gaps dele. Então, assim, esse é um pouco de um exemplo de coisas que a gente está testando, mas, de novo, acho que tem um pano de fundo lá atrás de qual é o papel da RH na sua empresa? O que é esperado de você? Porque a tecnologia ela vai resolver problemas que a gente já sabe. Faz bastante sentido, Vit. Eu gostei muito desse passo para trás que você deu, e porque de fato essa visão da floresta, não da árvore, né, é algo que às vezes a gente esquece como executivos, né? E ela dá o tom para o nossas prioridades, né? Ela cria esse horizonte, né? Essa dimensão do que é prioritário, o que não é. Então achei muito, até anotei aqui Esse dá para ver falta se para um outro papo depois também. Pois é, não, mas eu achei curioso, pelo que eu anotei aqui, né? Você mencionou que no individual é manter flow, né? Quer dizer, gerar esse estado de engajamento máximo e interesse e foco na atividade, e no coletivo a integração e comunicação entre as pessoas, né? Seria É uma grande um. sincronia. Uhum. Não, muito interessante, muito interessante. E agora, avançando nesse tema, Viti, de acordo com o que você tem visto, né?
Você traçou um pano de fundo bastante interessante aqui, onde você deu esse contexto e trouxe, pincelou alguns usos, né, da inteligência artificial para alguns subsistemas ali, né? E além da inteligência artificial, o que você vê que tende a moldar a área de RH, né? Dentro dessa diretriz que você trouxe, que me parece no final do dia ser uma diretriz que acho que a maioria das empresas devem adotar em certa medida ou na sua totalidade, né? Porque é um norte me pareceu bastante funcional esse norte que você traçou. É, então, dá uma pincelada Tá, em outras outras, tecnologias que podem respaldar esse norte funcionar melhor, né? tá. Eu vou dar dois exemplos e depois eu vou falar de decisões baseadas em algoritmo, tá? Eu vou dar o exemplo que eu falei lá do reajuste salarial em 2014, Rodrigo. Tá? Como é que foi um pouco disso daí, né? Para todo mundo saber. E é um pouco do que hoje a gente usa de uma forma diferente, mas os princípios estão lá os mesmos. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei e falei, eu sentei e conversei com uma série de pessoas e falei assim, quando você vai dar um reajuste, o que, que é importante? Só falava, pô, eu quero estabelecer uma comparação boa entre pessoas da mesma área, quero garantir que pessoas de alta performance recebem mais do que pessoas de baixa performance, quero garantir que eu não tenho viés de gênero, de raça, o que for. E eu quero ter certeza que essa pessoa não fica muito tempo sem ter reajuste. Falei, legal, então tempo, tem vários fatores ali. Eu fui lá e construí como se fosse um scorecard, que eu dava um peso para cada um desses fatores. E eu consegui olhar todo mundo. E esse scorecard, eu olhava e falava, ó, eu tenho sei lá, um budget de 10% de reajuste. Esse scorecard, de acordo com a pontuação que cada um ficava, nesses critérios que outras lideranças definiram, esse 10% era distribuído, né? Para garantir, de novo, uma equidade, não ter diferença de raça ou de gênero, para garantir que pessoas de alta performance têm um reajuste maior do que pessoas de baixa performance, que a pessoa não fica muito tempo sem ter reajuste. E o algoritmo sugeria. E aí eu levava para as lideranças e falava, ó, esses são todos os fatores de cada colaborador do seu time, e esse é o que o algoritmo está sugerindo de reajuste salarial para essas pessoas. Você concorda ou não? A pessoa fazia alguns ajustes ali manuais e depois eu mostrava o nome. No início eu escondia o nome, depois eu mostrava o nome. Porque a hora que a pessoa via o nome, ela falava, não, pera um pouquinho, mas essa pessoa merece mais do que aquela, do que aquela. Eu falava, pô, pera um pouquinho, mas, cara, os fatores que a gente estabeleceu foram os que a gente conversou. E a brincadeira era que você não precisa ficar justificando todo o reajuste salarial que você quer dar, mas o que você divergir do algoritmo, você precisa explicar. E você explicava no mini comitê. Porque aí é aquele momento de você pegar aquela pessoa que tem mais afinidade com outra. Não, essa pessoa é incrível, não sei o quê. Não, mas olha só, a performance dela não tem sido tão boa quanto você está falando, etc. E aí, o algoritmo ajudou a fechar esse gap de 30% para 7%. Quando eu fui para a Ásia, o gap era de 11%, quase 12%. 3 anos depois era de 1%. E no iFood hoje esse gap é de zero. Então, a gente olha todos esses fatores. Então, o algoritmo ali, por exemplo, e agora a gente automatizou no iFood, tem um sistema chamado iComp. Tudo no iFood começa com I, é o iLearn, iComp, tudo. E a gente pegou e agora a gente tem um iComp que ele já tem esses algoritmos que ele sugere para a liderança. Ó, baseado em vários fatores, esses daqui são os reajustes que a gente sugere para o seu time. Então, contei um pouco desse caso. É um segundo caso também, um pouco sobre recrutamento. Recrutamento, assim, pô, a gente, no passado, ao invés da gente fazer, imagine, você chama a mesma pessoa para 5 entrevistas. Fala, cara, não, deixa eu gravar uma entrevista dessa pessoa, eu mando um link, 5 pessoas vão lá, assistem esse vídeo, e depois elas dão uma nota ali de 0 a 5, por exemplo, para cada um, e depois um algoritmo vai e fala, ó, com base na nota de todo mundo, esse ou essa é a melhor candidata para essa vaga. Então, facilita muito a discussão. Então, são dois exemplos simples de coisas que você pode utilizar, tecnologia ou algoritmos, para tomada de decisão. Eu contei dois exemplos, mas eu quero dar um passo para trás. Mas, no final das contas, tudo se resume à utilização de algoritmos para tomada de decisão. E eu acho que esse é o principal movimento que os RHs têm que fazer antes de falar da brincadeira do ChatGPT. Cara, antes de você falar, vamos começar a tomar decisão baseada em algoritmo. E por quê? Muita gente fala aí sobre diversidade e inclusão. E eu fico espantado quando as pessoas falam de diversidade e inclusão,
sem mencionar algoritmo, porque tem um artigo de Harvard de 2018 que ele junta várias pesquisas, não lembro se eram 5 ou 10 pesquisas, mostrando como decisões baseadas em algoritmo são muito menos enviesadas. Tá? E o que são decisões baseadas em algoritmo? Algoritmos é nada mais, nada menos que você pegar alguns elementos e falar, eu vou tomar decisão baseada nisso daqui. Um exemplo, né? Eu quero comprar um celular, ou sei lá, vou comprar apartamento. Falei do apartamento de Curitiba, mas o que o apartamento precisa ter? O apartamento precisa ter um preço bom, uma localização que eu quero, 100 metros quadrados, isso daqui. E aí você pega, eu deveria ter feito isso no passado, depois de ver 30 apartamentos, deveria ter colocado tudo numa planilha e falar, pô, legal, com base nesses fatores, esse daqui aparentemente é o melhor apartamento. E isso ajuda as pessoas a tomarem decisões. Eu falei numa decisão individual, mas quando você vai numa empresa, muitas das decisões que o RH toma são decisões coletivas. Pô, você tem que ficar toda hora falando com todas as pessoas, isso deixa a gente lento, o RH lento. Então, você ter algoritmos que ajudam na tomada de decisão são muito importantes. E por que eles são importantes? Porque depois o ChatGPT ele vai se utilizar desses algoritmos para tomar decisão também. O lado legal que o ChatGPT ele muda completamente a forma como a gente trabalha com RH é que hoje você tem um sistema para recrutamento, um sistema para desenvolvimento, um sistema para reajuste salarial, um sistema para tudo. E o ChatGPT ele tem uma inteligência múltipla. Então, que um sistema consegue resolver vários problemas, o mesmo sistema. E aí você consegue integrar. Que hoje o RH ele é compartimentado. Você tem o pessoal de Talent Acquisition, por exemplo, que tem um sisteminha dele ali, você conhece todo esse sistema, Rodrigo. Eles não conversam com... Uma vez que a pessoa entrou, esse sistema morre, a informação desse sistema morre. E aí ele vai para um outro sistema, sistema de desenvolvimento. E aí, em paralelo, você tem um outro sistema completamente apartado que fala de remuneração. E aí você vai. E o ChatGPT ele vai dar a possibilidade, daqui uns 6 meses talvez, de juntar todas essas informações numa coisa só. E falar, tá vendo com base nessas pessoas que saíram, e em como foi a entrevista dela, eu sugiro vocês alterarem isso na entrevista para que vocês consigam ter um turnover menor. Então, no futuro, o RH vai conseguir juntar tudo isso daí através do ChatGPT. Falei bastante aqui, mas eu dei uma pincelada do começo ao fim dessa jornada aí, desde algoritmo, alguns exemplos, e como é que o ChatGPT vai ajudar a integrar essas pontas que hoje são soltas e compartimentadas, né? Não, achei genial, Viti. No final do dia, a questão aqui que você está trazendo é que data science é o novo inglês, né? Pro RH. Né? Bastante. E, Eu diria que daqui a pouco ele vai virar o português, tá, Rodrigo? o português é bom. Não, eu acho que é uma melhor definição mesmo. Por enquanto ele é o inglês. O português do RH, bom ponto. Você acha que você deu um passo além aqui no conceito criado. Inclusive, não é meu esse conceito é do Guga Stocco, né? Que é uma pessoa, é um board member, enfim, investidor em tecnologia, que criou criou ou trouxe para o Brasil essa ideia, né? No podcast dele, que aliás é muito bom. Bom, Viti, e traçado essa reflexão, como que você imagina que o RH vai... Bom, você já traduziu, na verdade, a minha pergunta, né? Eu ia te perguntar como que o RH vai funcionar daqui a 10 anos, mas basicamente, tomando os pontos que você trouxe, integrativamente, usando IA para integrar os processos e fazer predições, proposições, seria algo nesse tom? E por que é importante isso, tá, Rodrigo? Porque assim, hoje, como é que o RH muitas vezes funciona, né? Você tem uma pessoa que ela vai lá e faz uma pesquisa de engajamento. Né? Quem nunca fez que atira a primeira pedra, né? Aquela pesquisa extensa de engajamento e fala, nossa, o problema é cultura, embaixadorismo e justiça, vamos supor. Aí vai lá a empresa e faz um baita de um trabalho para divulgar cultura, falar de embaixadorismo, e falar de justiça, e explicar como é que as coisas funcionam e tudo mais. Mas a necessidade das pessoas, a necessidade individual, ou seja, o indivíduo, ela não é respeitada. Por que ela não é respeitada? Porque eu posso estar com um problema, faz 2 anos que eu não recebo nenhum reajuste salarial, uma outra pessoa, está esperando uma promoção, tem já 3 anos, uma outra pessoa não está conseguindo se comunicar ou ter clareza com a liderança do que é esperado dela, e uma outra pessoa pode estar ali, está super bem. E você vai descer aquele negócio de cultura, engajamento, justiça para todo mundo, isso vai ficar quadrado. No futuro, o ChatGPT com muita informação, e aí as pesquisas vão ser muito importantes. Mas não pesquisa uma vez por ano engajamento, imagina se pesquisas mais constantes, semanais, diárias, quinzenais, alguma coisa parecida. E essas
E o ChatGPT vai conseguir ler todas as informações e falar, não, não é cultura, engajamento e embaixadorismo. Não, o problema aqui é outro. O problema é assim, essa pessoa aqui, liderança, tem um papo de carreira com ela. Essa outra pessoa aqui, liderança, vamos dar uma olhada no reajuste salarial para essa pessoa. Essa outra pessoa, pô, vamos ter uma conversa de carreira com ela. Então, o ChatGPT ele vai ser o principal aliado de um business partner, de uma business partner. Esse é o principal, porque o papel da business partner não vai ser ficar crunching the data, mastigando aquela informação toda, não, ele vai ser assim, puta, com base nessa informação, deixa eu conversar com a liderança, mostrar esses fatos aqui, e ajudar essa liderança a ter esses papos, essas conversas, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis, pode ser uma primeira liderança, então às vezes tem que pegar um pouquinho mais na mão e ajudar essa pessoa a guiar essa conversa, porque as relações vão continuar sendo humanas, as relações humanas elas vão existir por muito tempo ainda, né? Se tudo der certo, se não der porque aconteceu alguma coisa desastrosa. Mas relações humanas vão continuar existindo. E você ter esse tato, o papel da ABP vai ser muito mais, vai ter muito mais esse papel do que um papel de, ó, turma, agora é o momento da gente virar e falar de cultura, vamos todo mundo falar de cultura. Eu acho que esse respeito do indivíduo, ele para mim ele é um produto dessa tecnologia toda. O passo anterior é o que você falou, né? Assim, esse RH ele vai ser muito mais integrado, essas coisas vão trabalhar muito mais. Então, o papel generalista vai ser muito mais importante no futuro do que ele é hoje. Hoje, o RH ele é um papel de especialista. No futuro, você vai ter. Você precisa ter especialista? Também precisa, mas você vai ter um papel muito mais generalista. Todo mundo vai virar um BP, todo mundo vai virar um recrutador, todo mundo vai virar uma pessoa de desenvolvimento, todo mundo vai virar tudo. Interessantíssimo, Viti. E aí entra no gancho ali que eu abri, no arco que eu abri ali no começo, que é falar um pouquinho dessa estrutura. Eu não sei se ela ainda existe, mas na época ali você trouxe ah, que vocês tinham uma área de TI própria ali do RH, ou com dotted line, mas Própria. atendendo exclusivo a vocês. Explica um pouquinho melhor da estrutura de tecnologia que vocês expõem, que você estruturou para atender o RH, e qual que é a importância disso para a área, de fato, avançar nessa abordagem datacêntrica e de inovação que você está trazendo. Legal. Vou contar uma história que ela fala muito com acho que foi em 2008. 2008 teve um acidente de caminhão. A empresa que eu trabalhava, fui lá atender e aí já acontece essa história em alguns outros lugares, mas acho que ela ilustra bem, né? E era um caminhão de oxigênio de uma empresa que transporta gases liquefeitos, né? E aí ele caiu em Registro, que fica exatamente no meio do caminho entre Curitiba e São Paulo, né? Sabe bem onde é que é Registro? Eu fui lá socorrer no meio da madrugada, etc. Foi um dia que a gente ficou trabalhando até altas horas para atender esse acidente. Graças a Deus nada grave aconteceu, mas o caminhão tombou. E aí o bombeiro foi lá, porque o oxigênio ele é altamente combustível, então ele é fácil de explodir. Qualquer faísca, bum, vai ter uma explosão. O bombeiro foi lá, o bombeiro esvaziou o caminhão inteiro com oxigênio, tirou tudo, depois colocou CO2 dentro do caminhão para lavar o restante do oxigênio, mas chegou a hora de içar o caminhão, né? Você colocar o caminhão em pé de volta, o caminhão estava deitado. Aí tinham dois bombeiros nessa hora, um que estava jogando uma mangueira com água para onde o guindaste encostava no caminhão, porque é metal-metal, né? Aí faísca, metal-metal, fricção é faísca. E o outro bombeiro estava jogando água na floresta, né? Você vai lembrar, Registro ali, fica na estrada ali, fica perto da floresta. E eu virei pro bombeiro que estava jogando água na floresta, falei, cara, você está jogando água para o lugar errado, é para lá. Ele falou, não, eu estou molhando a floresta, caso exploda, para o fogo não se alastrar. Eu falei, caramba, que interessante, nunca tinha pensado nisso. E isso, apesar de ser um exemplo simples, mas mudou minha forma como eu penso. E por que mudou minha forma como eu penso? Um estava focado no presente e o outro estava focado no futuro. Eu vou conectar essa história quando eu fui para a China, em Guangzhou, a gente estava visitando uma empresa, eu fui lá ver o departamento de RH, e o departamento de RH eu vi que tinha uma área que chamava People Future, né, o equivalente a People Future. Falei, cara, o que esses caras fazem? Não, esses caras, enquanto o pessoal lá toca o dia a dia, esses caras aqui ficam só olhando para o futuro, tendência, tecnologia, algoritmo, inteligência artificial, bababá. Falei, nossa, que interessante. E aí me lembrou essa história do bombeiro. Porque quando você tem algumas pessoas que estão lá no batidão do dia a dia, pô, Rodrigo, a gente sabe, cara, você não consegue tirar a cabeça da lama da água para enxergar o que tem por aí. Então tem um grupo de pessoas aqui dentro do iFood, da área de People, mais ou menos umas 30 pessoas, numa área que a gente chama de People Future, que são pessoas cuja função
principal é enxergar esse futuro, começar a desenhar, testar, iterar e colocar em prática também. Não adianta só você pensar no futuro, mas você tem que pegar as coisas do futuro e fazer ela virar realidade, né? Então é aí que eu tenho várias pessoas desenvolvedoras. Então esse é um dos motivos pelo qual dentro do iFood a gente tem essa área, e o segundo é que eu tenho uma frustração grande, assim, eu acho que os sistemas da RH ainda são muito ruins, tá? Acho que, você não tem um negócio que integre as coisas, que gere informação, que seja customizável, que consiga... Porque se as empresas são diferentes, eu não posso ter um produto que não seja customizável. A minha empresa recruta diferente da sua, então eu preciso ter um sistema que ele possa moldar para as nossas realidades. Toda vez que eu vou conversar com alguma empresa de tecnologia nova da RH, eu falo, cara, e como é que eu customizo? Né? Não dá, esse é o produto. Eu falo, cara, mas esse negócio para mim é inútil, eu não quero, eu não vou ficar mandando uma pergunta para o meu funcionário que eu não vou usar depois. Então a gente desenvolve muitos dos sistemas que a gente usa aqui dentro. Assim, desde um sistema, o iFood, a gente tem um One Stop Shop, que é a Ali, é um bot nosso, né? Foi desenvolvido na época da pandemia. Pô, no Ali você faz tudo, você faz tudo. Não tem uma empresa que tem um bot inteligente que consiga conectar com a minha livraria de conhecimento, minha biblioteca de conhecimento, consiga ter todos os meus dados da RH e ajudar a liderança a tomar decisões. Né? Não tem, eu faço. Eu não tenho um algoritmo para ajudar a remuneração, reajuste salarial, etc. Embora eu tenha investido numa empresa que está construindo esse projeto para ajudar a tomar a decisão. Então, a gente fica desenvolvendo sistemas aqui dentro de casa. Aliás, o iFood é uma empresa de tecnologia, né? Se a gente não conseguisse desenvolver tecnologia aqui dentro, aqui também seria como é que é em casa de ferreiro, espeto de pau? Uhum. Então, a gente tem esse time. Mas você sabe que é bastante peculiar essa abordagem de vocês, né? Porque mesmo em grandes corporações de tecnologia, não é comum ter esse protagonismo tecnológico, né, que vocês exercem aí dentro, que é tomar a frente do processo de construção das tecnologias que vão ajudar a área a avançar, né? Geralmente o RH acaba abordando o assunto como um assunto de, poxa, vamos buscar um parceiro que traga isso aqui para nós. E eu acho que você tem compactuado a tua visão de que, de fato, as soluções são muito one fits all, né? E aí, quando você entra numa operação que precisa desse trabalho, que quer fazer um trabalho mais profundo, mais analítico, não tem esses espaços de customização, né? Porque a tecnologia ela é feita para o usuário preguiçoso, vamos dizer assim, né? Para o usuário que não quer ou às vezes não consegue customizar, porque tem uma variável nisso tudo, que é a inteligência lógica, né? Quando a gente fala de data science, a gente está falando essencialmente de ter uma análise lógica para ligar os pontos e construir esses parâmetros, as variáveis, né? Você inferir, né? Fazer todo o uso da ferramenta que está à disposição. E o fato é que não, a gente que entrevista muita gente, a gente percebe, e nosso processo avaliativo, por exemplo, o teste de lógica ele é obrigatório em todos os processos que a gente faz aqui, e fica armazenado no nosso software, né? Para a gente usar. Vocês compraram o software ou desenvolveram? Não, desenvolvemos. Nosso software é 100% próprio nosso, né? Todo o nosso processo, todas as nossas empresas, elas usam a mesma infra de tecnologia e daí cada qual tem customizações próprias, né? Então, por exemplo, a For Sales, né, que leva o nome da holding, que é a Executive Search de média e alta gestão, ela tem um braço, customizações próprias ali para ela. E, enfim, mas o que a gente percebe é que a lógica média das pessoas ela é baixa, né? A gente, dentro do nosso parâmetro, da nossa régua, o nosso teste vai de 0 a 100, a nota média do sistema é 42, né? E mesmo quando a gente está internamente usando o chat GPT, por exemplo, eu costumo falar que o chat GPT ele vai multiplicar por 5, ele tem uma dependência, ele é diretamente proporcional, a eficiência do chat GPT é diretamente proporcional ao teu nível de lógica, né?
Porque se você colocar a pergunta errada, né, ali, ou abordar o problema que você tem da forma errada, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar girando em falso, né? E então eu vejo um ponto aí, Viti, de RH de futuro, que é o exercício da visão sistêmica e do raciocínio lógico na área de RH, né? Quer dizer, a área de RH virar um pouco mais engenharia de processos, de métodos, Exatamente. e é algo um pouco doloroso, né? Eu diria até não o RH, todas as áreas estão migrando para isso, né? Hoje, Todas as nesse áreas. de múltiplos sistemas e múltiplos dados, de input e output de dados, todas as áreas estão virando áreas de gestão de processos, de dados, né? E o RH em especial, eu acho que a gente vive uma certa paixão pelo lado mais subjetivo do RH, que é muito bonito, e aí às vezes eu acho que deixa a entender que é feio você incorporar uma visão muito engenheirada na área, né? É, Então, dando uma pequena contribuição, né? Eu entendo que tem um desafio grande aí na área de criar essa consciência para, a partir dela, gerar essa predisposição para usar os dados e criar essa é. abordagem que vocês têm aí, né? Pegando, eu acho que a tua colocação é ótima, Rodrigo. E esse exemplo que você deu de, é, é, eu vou traduzir como eu entendi aqui, né, de um RH talvez menos abraça árvore, menos subjetivo, para mais pragmático, mais engenharia, ela necessariamente ela vai acontecer e não é algo ruim, não é algo ruim, é algo talvez que seja um pouco mais difícil. Você mencionou, né, doloroso. Toda mudança é dolorosa, né? Toda mudança no começo é desconfortável, né? Eu lembro quando a pandemia levou as pessoas para trabalharem de casa, assim, puta, muita gente assim demorou para acostumar, mas hoje ela virou uma realidade, né? Assim, o pai das empresas ainda tolera isso, ou fomenta isso, ou enxerga e fala, cara, eu enxergo benefícios nisso daí. Então, assim, é uma mudança, ela está vindo mais rápido do que as pessoas imaginam, ela vai ser super importante e ela vai gerar um desconforto. Então, assim, abrace o desconforto quanto antes para você se frustrar menos e ter mais sucesso, né? Essa é um pouco da minha visão. Uma das profissões do futuro, né, tendo seu zero futurologista ou qualquer coisa parecida, mas me parece bastante óbvio, ou das habilidades é a pessoa saber fazer o prompt, né, que chama no chat GPT. O prompt é a pergunta para o chat GPT, né? E eu tenho testado, né? Assim, dependendo de como você faz a pergunta para a mesma coisa, saem outras respostas muito mais bem elaboradas, né? Eu lembro uma vez eu falei, pô, escreva um artigo bababá. Eu nunca publiquei nenhum artigo de AI, né? Mas eu comecei a entender para ver como é que ele escreve. Eu falei, cara, escreva um artigo disso daqui. Aí eu mudei o prompt, né? Mudei a pergunta. Eu falei, imagine que você é um dos maiores storytellers do mundo, um profissional que conhece não sei o que, medicina, blá, 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 blá. Pô, é outro tipo de prompt, é outro tipo de resposta. E isso traz um pouco desse tom mais de engenharia, você falou de lógica, né, de conseguir conectar esses pontos. Então, e resgata lá para o início do que eu falei. Você precisa saber o que você quer, que a inteligência artificial não vai adivinhar a sua cabeça o que você quer. Você precisa saber o que você quer para você fazer a pergunta correta. Então, assim, questionamentos que no passado a gente não fazia e deixavam mais subjetivos, eles vão ter muito menos espaço no futuro. Né? Você não vai virar para o ChatGPT e falar, cara, me ajuda aí, o que eu faço? Ele vai falar, faz o quê? Sei lá, se vira. Ele vai falar, cara, pô, minha função é essa. Esses são os dados que eu tenho. Com base nisso, qual decisão você recomendaria uma liderança que tem 2 anos na função como líder, mas já 10 anos de experiência? O que ela deveria fazer com essas pessoas aqui que têm essas descrições? Pô, ele vai tirar uma resposta bonita, uma resposta que, se hora, faz sentido. Mas a pessoa vai lá e usa e fala, cara, o que eu faço? O ChatGPT vai dar uma resposta que não vai ser legal, vai falar, tá vendo, esse negócio não funciona. E não é por aí. Então, assim, a subjetividade, ela vai sair até para você poder usar essa inteligência artificial a seu favor, né? Você não sabe, acho que é na Alice no País das Maravilhas, né? Que ela pergunta, fala, pô, para onde que eu vou? E aí o coelho lá, o gato, alguém fala assim, depende, né? Se você não sabe para onde ir, você está perdido, alguma coisa parecida lá. Então, se você não sabe para onde ir, se você não sabe qual pergunta fazer, se tem muita subjetividade, essas tecnologias no futuro, talvez elas possam mudar, né? Mas
No futuro parece que vai ter um pouco mais vai bater um pouco mais de cabeça e vai aproveitar menos o potencial que ela tem. Não faz todo sentido, né? Eu acho que a junção do bem-estar, o RH como um promotor do bem-estar, que eu acredito muito nessa prerrogativa da área, porque eu acho que a gente está migrando para um mundo onde, no modelo remoto, as pessoas estão muito por elas ali, né? É, Se você não gera o bem-estar ali para o indivíduo na ponta, ele não consegue nem devolver a produtividade que você espera, né? Então, auxiliar o indivíduo a ter bem-estar. Então, eu vejo o RH também com esse papel de mentor, né? Mas, Rodrigo, deixa eu pegar um parênteses aqui no que você acabou de falar. Gerar bem-estar no colaborador, e depois você mudou, você falou auxiliar o colaborador a encontrar o seu bem-estar. Qual que é o papel, né? Acho que essa discussão é super importante. Uhum. Faz sentido, faz sentido. De fato, de mentoria, né, me parece, porque no final do dia o indivíduo que vai usar a ferramenta que está disponibilizando, né? Você não pode obrigar ele a usar, né, Viti? E você tem que Mas, garantir que você está oferecendo uma ferramenta de qualidade, né? Esse é o teu papel. Essa é a ferramenta que eu tenho. Pô, tô sentindo que você não está conseguindo equilibrar a tua agenda. Imagine que tem um sistema que acessa a agenda das pessoas, sem eventualmente ver o conteúdo, mas ele vê, ela fala, pô, você está fazendo 40 horas de reunião há 3 semanas. Ó, tem esse daqui, esse sistema aqui que ajuda você a revisitar. Quer usar? Mas a decisão é do indivíduo ainda, no final, né? Que é um pouco da minha crítica que eu falei lá no começo da diretora ou diretora de felicidade, aquele cara assim, é papel de quem a felicidade? A felicidade é uma opção minha, opção sua. E você não tem felicidade no trabalho e sou miserável na vida. Isso é um negócio integrado. uhum. Perfeito, perfeito. É, esse papel do RH, ao longo do tempo, é um tema bastante complexo e instigante, né? Porque a gente está indo para um mundo um pouco novo, bastante novo, né, Viti, no final do dia. E a área da RH está tendo que se redesenhar completamente para atender essas novas realidades que estão se impondo, né? E, mas na minha visão eu vejo esse bem-estar centrismo como um pilar da área de RH, Total. junto com o pilar do datacentrismo, né? E no final do dia equilibrar essas duas coisas, né? Que não é nem só abraçar a árvore, nem só olhar o dado, Você entender se combina essas duas coisas. fazer o pareto disso, né? Quer dizer, dentro da lógica que você colocou lá no começo, né? Quer dizer, qual que é a missão da área, né? E você desdobrar isso numa abordagem bastante cartesiana de prioridade de atuação, equilibrando esses dois pratos que geral, até no cérebro eles ficam em lugares diferentes, né? A lógica e o sentimento estão opostos no cérebro, né? Então, você conseguir equilibrar esses dois lados do cérebro, fazendo uma analogia aqui, é um É, trabalho fisiologicamente já difícil, né? é. Para as empresas e para os RHs, não deixa de ser da mesma forma, né? E olha que curioso, você falou, né? Não tinha pensado por essa lógica, mas é verdade. Assim, no cérebro humano já tem essa dicotomia, talvez, essa dificuldade, esse falta de balanço. Tem hora que você está tomando uma decisão extremamente por impulso, tipo, nossa, pô, sei lá, quero perder peso, não sei o que, mas chegou aquele chocolate, aquele sorvete, não sei o que, cara, você não consegue, você toma aquela decisão. Como é que você conecta essas duas coisas? É um trabalho difícil. E se ele é difícil, eu comigo mesmo, imagine assim, eu sou uma pessoa mais lógica, do meu lado eu tenho uma pessoa mais abraça a árvore, por exemplo, mais subjetiva eventualmente. Eu não sou melhor, ou não está certo eu e ela está errado, ou ela está certa e eu estou errado. Essas duas coisas combinadas. E aí entra, a gente vem vivendo um momento super difícil de polarização, né? Assim, o mundo ocidental, em especial, né? Vem vivendo essa polarização de forma muito intensa, onde não é certo, errado, é isso, aquilo. Eu vejo que você olha no LinkedIn, por exemplo, as pessoas ficam massacrando. Pô, agora onde é que já se viu aquela empresa chamando o funcionário de volta para trabalhar no escritório? Gente, a opção daquela empresa, ela faz o que ela quiser. Se as pessoas que estão lá não estão felizes, elas vão procurar outro lugar, ou as pessoas que gostam de mais do escritório vão se apaixonar e vão querer trabalhar naquela empresa. Certo e errado, a gente tem que sair um pouco desse certo e errado, e um pouco do RH de novo, né? Assim, essa discussão, acho que perdi um pouco do foco aqui, essa discussão sobre o RH, qual é a função do RH, não tem uma resposta só. Tem o que funciona para Forceio, tem o que funciona para iFood, tem o que funciona para aquela outra empresa.
E a hora que você entende que essas diferenças são saudáveis e está tudo bem, é a hora que você conseguiu ter mais empatia, né? Eu lembro só, falando em empatia, acho que uma experiência que eu tive, um tapa na cara, eu gosto de usar, eu dei exemplo do bombeiro lá atrás, né? Mas em 2019, eu fui visitar a Coreia do Norte, né? Que é um país que pouca gente conhece, pouca gente visita, porque as pessoas têm muito medo, só que eu tinha uma obsessão pela Coreia do Norte. Eu tinha lido, assim, sei lá, 3 livros, assistido 50 séries ou documentários sobre a Coreia do Norte. E quero ir lá, quero ver aquele campo de concentração, aquelas coisas, etc. Fui lá para passar uma semana, super complicado de ir. Fui na única companhia aérea do mundo que é uma estrela. Muito engraçado essa companhia, é Equioro, alguma coisa assim. Aí pousei lá, e logo que a gente pousa, tem um agente de turismo, que é do governo, e estava lá recepcionando a gente. Ele virou para a gente e falou assim: gente, eu queria só fazer um pedido para vocês para essa semana toda. Eu queria que vocês, por uma semana, esquecessem tudo que vocês ouviram falar sobre a Coreia do Norte, deixassem a gente contar a nossa versão, e daqui 7 dias vocês tomam suas próprias conclusões. E eu estou longe de julgar a Coreia do Norte certo, errado, etc. Assim, completamente longe disso, mas o tapa na cara que ele deu para quem foi lá e falou: não, eu quero ver tudo que eu já ouvi falar aqui. E ele falou: cara, tem outro lado, tem uma outra versão. E ele contou a história, não sei o que, etc. Assim, para mim, é um pouco disso que a gente está precisando também. Assim, não tem certo e errado. Isso funciona para aquela empresa, mas não funciona para aquela. E está tudo bem. Tem que parar de cancelar e massacrar a empresa. Olha que a empresa fez isso. Cara, deixa aquela empresa. Se você não gosta, não usa. Se você não gosta, não compra. Se você não gosta, não vai trabalhar lá. Muda para outra. Entende o que é. Então, assim, e para o RH a mesma coisa, né, Rodrigo? Que não tem assim, o lógico é o certo, o subjetivo é o certo. Não, como é que essas duas coisas se encontram? Ó, eu cedo um pouco aqui, você cede um pouco aqui. Vamos se encontrar aqui no meio do caminho, porque no futuro é isso daí. A gente tem o nosso lado humano, a gente tem a nossa conexão, precisa de empatia, só que a gente precisa de um lado racional também. Né? Que olha e fala como é que eu sou mais pragmático, mais cartesiano. Não, totalmente de acordo com o teu ponto. E Viti, disso tudo que você traçou, né? Quais as atitudes e habilidades que você julga que vão ser estruturais para os profissionais de RH ao longo desse futuro que está sendo construído? Eu vou parafrasear um pouco do que eu falei lá atrás. Né? O primeiro de todos é um pouco ser mais provocativo no sentido de mais profundo, talvez. Cara, qual o papel do RH? Eu escuto muito pouco essa pergunta. Assim, qual que é o papel do RH? Então, acho que a gente tem que ter esses parâmetros mais bem estabelecidos. E o segundo é um pouco de lógica. Né? Eu falei das decisões baseadas em algoritmo, mas a gente precisa começar a colocar lógica e deixar as decisões um pouco menos subjetivas ou, entre aspas, institucionalizar a subjetividade. Você está com todo mundo e conversar assim, gente, como é que vocês tomam decisão, por exemplo, a gente acabou de ter uma discussão longa aqui no iFood, né? O que é o talento? Você falou de raciocínio lógico, por exemplo, mas o que é um talento? O que faz um talento? A gente conversou com várias pessoas, a gente chegou à conclusão, ó, um talento para o iFood tem essas 3 coisas. E aí eu pego essa coisa que é subjetiva de várias pessoas, é coletivamente subjetiva, transformo ela em um algoritmo. Eu falo, pô, então eu vou testar A, B e C, e aí eu consigo, através de números, trazer para as pessoas quem são os talentos do iFood e quem não são. Né? Então, acho que esse raciocínio um pouco mais lógico e mais pragmático e mais algoritmo também acho que então, ser mais profundo e propositivo e olhar e falar, cara, qual que é a nossa função? Ser mais claro, talvez, porque o ChatGPT, ele precisa de clareza, ele precisa que você seja objetivo. E depois você começar a pensar em decisões mais baseadas em algoritmos, acho que são 2 elementos que vão ser fundamentais aí para o sucesso do RH no futuro. Muito bacana, meu caro. E para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta aqui, fora da nossa pauta, mas que eu acho que pode ajudar bastante gente. Eu estou bastante curioso com isso, né? Como que você costuma, como que você aprendeu, né, sobre ciência de dados e quais os locais que você recomenda as pessoas buscarem esse conhecimento? Em quais locais e de que formas você recomenda as pessoas buscarem esse desenvolvimento? Boas perguntas, Rodrigo. Eu nunca pensei sobre elas, tá? Eu acho que o primeiro de todos, eu volto lá atrás, assim, não é uma coisa que você recomenda, né? Mas o que me levou a isso foi muito da minha insegurança, né? Da minha síndrome do impostor. Então, assim, tentei tapar, tamponar aí, talvez uma fraqueza, alguma coisa mal resolvida da síndrome do impostor lá atrás, mas acho que a principal
principal conselho, talvez, assim, pô, sai desse negócio de certo e errado. Eu sempre fiz assim. Abre um pouco a cabeça, né? A Carol Dweck, ela fala muito sobre o growth mindset, né? O mindset de crescimento. Tem aquele livro clássico dela, né? Que muita gente bebe dele. Já tem várias pesquisas, né? Que falam que as pessoas de sucesso, elas têm uma cabeça de crescimento. Elas têm uma curiosidade. E não é assim, certo e errado. Pô, por que isso? Por que aquilo? Por que ele pensa assim? Por que ela pensa assim? Então, abre um pouco a cabeça para olhar e falar, cara, como é que eu consigo usar um pouco mais, ser um pouco mais racional? E o segundo, então acho que é um pouco dessa curiosidade, cabeça aberta e testar, vai testando. Tem vários aplicativos, tem o ChatGPT, mas tem vários outros, né? Vai usando, vai experimentando, vai vendo o que funciona e o que não funciona. E o outro, acho que, assim, eu procuraria muito no YouTube, Coursera, sei lá, qualquer plataforma de aprendizado. Como é que funcionam algoritmos? Como é que decisões são tomadas? Decisão algorítmica, a pessoa olha e fala, nossa, esse negócio é impossível, nunca vou aprender. É muito simples. É muito simples, é você dar peso para as coisas que você estabeleceu e você, através desses pesos, começar a tomar decisões, né? Então, estude sobre algoritmo, porque o algoritmo, para mim, ele abre a porta para o resto ali, mas uma pergunta do nada, estou tendo a primeira resposta que vem na cabeça, Rodrigo. Não, perfeito, Viti, está claríssimo, né? Hoje tem MBAs, né, de ciências de dados, cursos, né, pequenos de é, ciência de dados aplicada a RH, eu acho que um cardápio aí de opções, né, para quem quer ir atrás disso, né? Meu caro, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, adorei o papo, acho que fez jus aí a nossa primeira conversa, que foi espetacular. Espero te ver de novo aqui, Viti, é sempre muito legal aprofundar essas análises, né, que eu acho que são tão importantes para a área, né, nesse momento que a gente está de mudança, se a gente não estiver aberto a dar um passo para trás e projetar, entender, olhar em perspectiva, a onda vai vir e a gente vai ser pego de surpresa, né? Então acho que é essencial esse tipo de assunto aqui no programa. Então, em nome de todo mundo que acompanha, queria te agradecer muito e te passar a palavra para você encerrar aqui nossa edição número cento e tanto aqui do Gestão de Pessoas. Legal. Pô, acho que você falou tudo aí, Rodrigo. Assim, você falou uma onda chegando, mas assim, parece que daqui a pouco é um pouco mais, né? Talvez um tsunami aí, né? Eu acho que compartilhar um pouco mais esse ponto de vista, de novo, né? Assim, no final das contas, o ponto de vista das pessoas vai ser uma composição de, o que o Vítor falou, o que o Rodrigo falou, o que fulano, o que ciclana, o que Beltrana falou, é uma composição disso tudo aí. Acho que o, o futuro ele vai ter um ponto ali um pouco mais difícil de aprendizado, de acostumar, mas depois ele vai ser muito bom. Pois eu acho que vai ter muita prosperidade que vai construir, se tudo der certo, vamos reduzir desigualdade, etc. Então, assim, cara, não resista, assim, abraça esse negócio, aprenda, mas o máximo que você conseguir, seja curioso e curiosa, fuce, use, experimente, tem muita coisa gratuita aí da internet aí. Então, vamos embora, vamos construir esse RH do futuro aí, cada vez mais estratégico. Maravilha, meu caro. Eu espero te ver de novo para falar do Case iFood, hein? Dar um mergulho nesses projetos especiais de dados que vocês fizeram. Acho que vai bombar o episódio aqui, viu? Porque Legal. O pessoal deve estar bem curioso com as inovações que vocês têm aí. Então, obrigado Legal. mais uma vez, Viti. Prazer enorme te receber. E para quem está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir o canal da The Forces Company no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que o programa está disponível em mais de 10 locais diferentes. É isso, um abraço a todos e todas e até o próximo Gestão de Pessoas. Valeu, pessoal.